Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor Jesus a você que assiste mais esse vídeo do canal Antes Tardio do que Nunca. Hoje vamos dar continuação à série de Provérbios, o capítulo 1, já na terceira e última parte, onde nós vamos estar lendo de 2 em 2 versículos, a partir do versículo 20 ao versículo de número 33, cujo título dessa terceira parte é O Grito da Sabedoria, onde o sábio Salomão traz ali a sabedoria, personificando a sabedoria numa figura feminina, onde ele vai dar toda a ênfase à importância da sabedoria e como melhorar a conduta. Essa parte do livro é muito importante, para você jovem, para você pai que acompanha o canal, se liga aí nas dicas, a gente vai estar dando explicações detalhadas dos versículos, mas também trazendo exemplos práticos para ficar cada vez mais claro e podermos assimilar melhor esse conhecimento. Deixa sua crítica, deixa sua sugestão aí nas suas mensagens, nós estaremos respondendo sempre que possível e também melhorando cada vez mais, porque a ideia desse canal é exatamente isso, é para edificação de vidas, não é para ganho financeiro, nem para se amostrar, nada disso, é para crescermos juntos na graça de Deus. Amém? E vamos lá, o grito da sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. Como eu estava dizendo, Salomão agora traz a figura da sabedoria como se fosse um personagem. E esse personagem está lamentando, ele vai lamentando pelas ruas, ele vai lamentando em meio às praças, ele vai gritando em alta voz, para quê? Para que seja notado, para que seja notório a sua reclamação, a sua repreensão ali para os jovens. E ele diz aqui, deixa um detalhe que a gente tem que chamar a atenção, ele diz que profere nas praças, nas ruas e na entrada da cidade, ou seja, antes mesmo de entrar na cidade, ela já vem gritando. Outrora, nessa época de Salomão, tinha os reis, tinha os profetas, os sacerdotes e tinha a figura do juiz, bem semelhante aos juízes de hoje, só que ao invés de ter um fórum, ter um tribunal, eles muitas vezes julgavam questões ali do povo local nos portais da cidade. Então, se a pessoa tinha alguma demanda, tinha algum litígio, ou seja, tinha alguma contenda, alguma confusão, alguma disputa ali, ela ia até esses homens que eram considerados homens sábios. Por isso que a sabedoria está dizendo assim: olha, eu estou ali na entrada da cidade. Ou seja, se eu não te, você precisa de mim, você precisa estar atento ao meu clamor, você precisa estar atento ao que eu digo nessa hora. Por quê? Porque se você não atentar, você não vai fazer um bom julgamento. Você não vai poder mitigar, diminuir, amenizar os conflitos. Quantas confusões você tem às vezes, na sua rua, com o seu colega, no colégio, dentro de casa com seu irmão mais novo ou seu irmão mais velho. Quantas confusões você tem às vezes, quantas brigas às vezes você tem até com seus pais, porque te falta discernimento, porque te falta você atentar às vezes algo bem simples, para coisas simples. Você precisa reconhecer que todas as pessoas têm as suas limitações, têm os seus limites. Você precisa aprender a respeitar os pais das pessoas. Então a sabedoria está dizendo assim, para que você faça bom julgamento das coisas, você precisa atentar para a minha voz. 22 e 23. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Nessa hora que ela apresenta, fala assim: você que é tolo, por que ainda você insiste em agir de maneira ignorante?
de maneira idiota, de maneira pouco amigável. E você que gosta de zombar, que gosta de zoar com a cara de alguém, por que você ainda insiste em ter esse comportamento infantil? Até quando você vai ficar nessa? Até quando você vai ter um comportamento de criança sendo que você já é um adolescente? Até quando você vai ter um comportamento tão infantil se você já está a um passo de se tornar um adulto? Você precisa amadurecer com o tempo, você não pode agir das mesmas formas sem mostrar qualquer início de amadurecimento. Então ele vai dizendo, e você, louco, porque desprezo, aborrecer aqui o sentido de desprezar, né? Porque você ainda continua desprezando o conhecimento. Ei, se liga, né? Se liga na ideia que eu tô te dando, porque eu vou derramar de maneira intensa, eu vou declarar de maneira bem clara a você, para que você, o meu espírito, para você entender o meu modo de agir, para você entender o que eu espero de você, para que você possa compreender as minhas palavras. Ou seja, eu vou te dar todo o subsídio, eu vou te dar todo o amparato necessário para que você possa compreender, para que você possa se tornar uma pessoa, um jovem sábio. Né? Isso aqui se assemelha muitas vezes com quando os pais, né, ficam ali, te chamam mesmo para uma conversa. Pô, você fica com um comportamento tão bobo, né? Você, pai, aproveita aí esse gancho, chama o seu filho para uma conversa. É melhor você chamar ele para um centro de realidade, para adequar o seu filho a uma realidade, porque o mundo as pessoas à sua volta já estão esperando uma certa procedência dele e ainda não tem. Ele já com seus 15, 16 anos ainda se comporta como uma criança de 10. Então você precisa ensinar, instruir, cobrar dele o amadurecimento necessário para que ele se porte como um jovem da sua idade deve se portar, com um amadurecimento já esperado. Não estou dizendo esperar algo mais, não espero que ele venha se portar como um adulto de 30 anos, né, já com todo o conhecimento, com bastante conhecimento de vida, não, mas que ele se porte da maneira adequada para a idade dele, né? Essas birrinhas, isso cabe lá para uma criancinha de 3 aninhos, já tem 10, 11, 12 anos, né, fazendo pirraça, dizendo que não vai, não. Seja coerente nas suas colocações em face do seu filho. 24 e 25. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Né? Aqui a sabedoria se revela dizendo assim, gente, eu estou te dando oportunidade. E mesmo assim você não quer dar atenção. Mesmo assim você faz de desentendido. Vê, né, parece até um pouco, né, aquelas briguinhas domésticas, né, aquela coisinha dentro de casa. Né? A mãe fala assim, eu tô cansado de falar com você. Já falei 1, 2, 3, 10 vezes e você ainda não suporta. Ei, jovem, quero te dizer uma coisa, né, de Deus para tua vida. Cuidado, as oportunidades muitas vezes podem se acabar se cessando. Né? Ajude o seu pai, ajude a sua mãe, sabe? Eles são o teu próximo, eles também têm necessidade. Às vezes seu pai e sua mãe já poderiam estar fazendo outras coisas, mas ainda tem que ficar corrigindo você, coisa que você já está cansado de saber. Precisa realmente a sua mãe falar que você precisa arrumar a cama? Precisa realmente a sua mãe falar que você precisa encher a garrafa de água, aquela que você já utilizou? Coisas parecem ser tão bobas, mas no dia a dia sua mãe, seu pai fatigado com o trabalho, fatigado com os problemas às vezes do trabalho, com a arrumação da casa, ainda tem que se preocupar porque você não sabe simplesmente encher uma garrafa de água, não sabe arrumar um lençol sobre a sua cama, né? Coisas que parecem tão simples, mas uma gota d'água num copo cheio faz ele transbordar. E muitas vezes você fala, por que isso? Pô, meu pai gritou comigo, né? Uma coisinha tão boba. Não, é a junção das coisas.
quanto tempo ele já está falando para você tomar uma certa atitude e você ainda não tomou. Então, fique atento sobre isso. E vamos aqui dar continuidade aqui. A sabedoria continua clamando, dizendo que a pessoa rejeitou a repreensão dela. Também eu me rirei. Eita! Da vossa desventura, e vindo o vosso terror, eu zombarei, e vindo o vosso terror como tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vou chegar ao aperto e angústia. Né? É aquele auge, né? Ela falou, clamou, lamentou, e você não deu ouvido à voz da sabedoria. Ao ponto que a sabedoria vai dizer, é como se ela tivesse dado de ombros e agora você está pela sua própria conta e risco. E é como ela usasse de ironia, eu te disse, né? Às vezes é chato isso em casa, né? Quando seu pai e sua mãe já falaram várias vezes com você, e às vezes aquele mal que poderia ser evitado acontece, aí você tem que ouvir. Aquela frase que eu sei que muitos não gostam de ouvir, mas já ouviram. E se não atentarem, vão ouvir de novo. Eu te disse, eu te avisei. Quantas vezes já te falei sobre isso, né? E é muito chato você ouvir isso, porque é chato você ter que reconhecer que todo esse mal, todo esse aperto que você está passando, foi você mesmo que procurou, porque bastava simplesmente ter ouvido o conselho do seu pai e da sua mãe e ter colocado em prática, né? Aí segue aqui a narrativa aqui no 28 e 29. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Aí que está um grande ênfase aí que eu quero chamar bastante atenção, né? Naquela situação de aperto, você, caraca, o que minha mãe mesmo falou? O que meu pai realmente falou? E agora que a situação que eles estavam antevendo pela experiência de vida e te aconselharam, você não quis ouvir, veio, você vai tentar buscar aquele socorro e não vai encontrar. É como aquele embaraço todo, aquele cercado de redemoinho. Tudo por quê? Porque você desprezou as palavras dos seus pais, porque você desprezou aquele bom conselho e porque você não respeitou o Senhor, porque não houve em ti um temor necessário. Porque se houvesse realmente aquele respeito em você desde o início, você tinha atentado ao conselho dos seus pais, teria atentado para o conselho do seu responsável, da sua liderança. Mas agora que sobreveio esse redemoinho, essa tempestade, esse momento de grande terror sobre a tua vida, e você está tentando se agarrar neles, mas não vai adiantar. Porque era melhor você ter prevenido antes. Era melhor você ter ouvido antes. 30 e 31. Não quiseram meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. E aí, é aquela regrinha que nem eu, nem ninguém, nenhum ser vivo, né, nenhum ser humano pode fugir. É uma regra estabelecida, é uma lei estabelecida por Deus, que é a da semeadura. Tudo que você semear, certamente você colherá. Por que você está falando isso? Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Isso não quer dizer que alguns malefícios não venham a ocorrer. Mas aquilo que você planta, no devido tempo, você vai colher coisas boas. Mas quem planta algo mal também no seu devido tempo, pode passar um tempo, pode passar até achar que está passando batido aquela mentirinha que você contou, mas no devido tempo vai vir à tona, aí aquela pessoa vai perceber que você é falso, vai acabar a amizade. Então o que ele está falando assim, você vai colher exatamente do fruto que você plantou, e dos seus conselhos você se fartará, ou seja, dos conselhos que você optou.
da ideia que você rejeitou, então você concebeu uma ideia contrária. Teu pai falou para você assim, olha só, não faça tal coisa. Quando você desprezou essa repressão do teu pai, você assimilou para si um outro conselho. Eu posso fazer. Você fez, se deu mal, é fruto da sua escolha, né? Eu vou trazer aqui um exemplo e vou sem rodeio, né? Às vezes tua mãe e teu pai falam para você, eu não quero que você namore. Não é o momento de você namorar, prefiro que você estude. Aí você vai lá, namora escondido, você é ensinado um dos princípios de Deus, cuja vida, o relacionamento sexual se dá dentro de um casamento, né? E com o seu cônjuge, ou seja, o marido com a sua esposa com o seu marido. O que passar disso é adultério. E o que for feito, qualquer relação sexual antes do casamento, é tida como fornicação. Você acaba ocorrendo uma gravidez não planejada. Aí você pode querer questionar, mas filho não é bênção? Eu vou te enfatizar para você, filho é realmente bênção, no momento certo. Porque pode atrapalhar um filho, uma gravidez indesejada, uma gravidez fora do casamento, fora de uma estrutura familiar, pode te atrapalhar em muito. Pode atrapalhar os seus estudos, a sua ascensão na sua carreira. E você tem que remodelar toda a sua vida, toda a estrutura da sua vida para receber essa criança, para prover o que é necessário a essa criança, porque agora você, que não era nem responsável tão direto sobre a sua vida, agora você vai ser responsável, vai ter que amadurecer brutalmente para ser responsável por outra vida. Ok? E aqui vamos encerrar aqui no 32 e no 33. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que ela está querendo dizer aqui? Que as pessoas loucas vão morrer exatamente pela sua loucura, pelo seu desvio. Porque se ela fosse sábia, ela seguiria um caminho de Deus, um caminho de temor a Deus. Mas o problema é que a impressão do bem-estar, sabe? Aquela pessoa planta uma maldade e nada de mal acontece com ela, ela vai passando o tempo, ela, me dei bem, e menti, furtei uma caneta na escola, furtei aquele dinheiro da carteira do meu pai, né? Enganei, e vai achando que está se dando bem. Mas vai chegar o tempo que tudo será cobrado. Pode ser nessa vida ou na futura, né? Imaginemos que seja nessa vida, todo o seu proceder foi cobrado. Toda essa maneira, o seu bem-estar te levou à perdição, porque você acha tanto que está se dando bem por esse caminho que dificilmente você vai se arrepender dos seus erros. E pode ter consequências até mesmo para a sua vida eterna. Porque é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados para que ele possa receber o perdão de Deus. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e tranquilo e sem temor do mal. Ou seja, aquele que está atento à palavra da sabedoria, aquele que está atento à palavra de Deus, porque Salomão deixou bem claro que isso também é inspiração de Deus, ele pode ser até tentado pelo mal, mas Deus não vai deixar que o mal o destrua, né? Na oração do Pai Nosso, né? Venha a vossa reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Ou seja, eu posso até ser tentado, mas se eu der ouvido a essa palavra de sabedoria, eu não cairei na tentação. Ou seja, não darei margem ao pecado. E se eu não cair em pecado, eu me livrei daquele mal. Então, fique atento à palavra de sabedoria. Que Deus abençoe você. Lembrando sempre, Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. Que Deus abençoe você. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Amém. E graças a Deus.